silenciar um pouquinho, silenciar nossos pensamentos, apaziguar a nossa alma, elevar nossos pensamentos ao mais alto, que a luz divina esteja presente agora, em cada lar, em cada lugar, onde nós estivermos, fazendo um círculo de união entre nós, para que possamos entender a lição da noite de hoje, agradecendo a Ele ter permitido estarmos todos aqui, todos com saúde, para podermos ter a nossa conversa da noite de hoje. Ilumina todos nós, abra nossa mente, nosso coração, para que possamos assimilar tudo que vai ser lido, tudo que foi deixado por Kardec para que a gente possa entender. E assim, pedindo permissão ao plano espiritual, iniciamos a leitura da noite de hoje. Graças a Deus. Nós estamos no capítulo 6 e vamos falar de origem, natureza e forma dos espíritos e do perispírito. Eu quero lembrar a todos que essas lições que estão sendo dadas é realmente o início do espiritismo. Então, esses assuntos são assuntos, como nós vamos falar agora de espírito e perispírito, que tem que ser bem estudados, bem aprofundados. Então, a esse primeiro momento, é assim, um leve conhecimento do que seria, né? Temos muitos livros, se alguém tiver interessado em se aprofundar mais, fique à vontade, né? Porque a gente tem que sempre estar se instruindo. Então, lembrando que esse curso é só a iniciação do espiritismo, né? É só uma pincelada, uma ideia do que seja, que a gente não entra muito fundo em nenhum desses tópicos que eu falei, mas que tem aí, né, na internet, está aí para todo mundo ver, pode estar aprofundando mais se alguém se interessar, tá? Então, vamos falar origem, natureza e forma dos espíritos e perispíritos. Introdução. Segundo a visão materialistas, somos apenas o corpo com que vivemos nesse mundo. Ora, tudo indica, e a melhor análise química o comprova, que o nosso corpo é formado exclusivamente de matéria, como os demais corpos da natureza. Mas a análise consciente e uma observação mais profunda mostram que no homem existe mais do que matéria. O homem pensa e tem consciência plena de sua existência. Relaciona ideias, estabelece conceitos, elabora juízos, constrói raciocínios, tira conclusões e, servindo-se de um instrumento maravilhoso, que é a linguagem, comunica tudo aos seus semelhantes. Nada que a isto sequer se pareça ocorre no mineral, na rocha ou no monte de matéria inanimada. A matéria por si mesma não pensa. Logo, existe em nós, além do corpo material, algo mais, que é o agente do nosso pensamento, e que se chama alma ou espírito. Este raciocínio, perfeitamente lógico e conforme a mais pura razão humana, deveria bastar para que nenhuma dúvida existisse no homem a respeito de que nele vive essencialmente um espírito. Entretanto, muitos há que não creem na realidade da própria existência, em si como espírito imortal. Então Deus, na sua infinita bondade e amor, concedeu ao homem, com as manifestações espíritas, as provas cabais de que nele vive um espírito que pré-existe ao corpo e sobrevive à morte física. Então, essa pequena introdução aqui, ela é muito clara, né? Ela vai nos dizer que somos matéria como qualquer uma, mas somos diferenciados, né? A planta tem uma vida, porém ela não pensa, ela não raciocina como nós. Então, há algo de diferente entre uma matéria e nós. E isso prova porque nós pensamos,
nós temos consciência, nós sabemos quando estamos fazendo alguma coisa certa, nós sabemos quando estamos fazendo alguma coisa errada. Isso tudo é Deus que já existe dentro de nós, né? A nossa própria consciência nos mostra isso. Porque nós sabemos perfeitamente quando fazemos algo errado ou algo que não deve, porque a primeira coisa que fala é a nossa consciência. Por muitas vezes, nós vamos contra, né? A gente não faz aquilo que a consciência da gente manda, mas que a gente sabe que é errado, que não deveria fazer, a gente sabe. Então, nós temos consciência de tudo. Então, estamos no nosso juízo perfeito, ninguém coloca a mão no fogo para se queimar, né? Tem várias coisas que a gente não faz, então nós somos realmente diferentes. E para que isso seja diferente, existe um ser superior que nos comanda. É isso que está falando a introdução. Vamos falar agora um pouquinho sobre o espírito. No livro dos Espíritos, na questão 76, os espíritos são definidos como sendo os seres inteligentes da criação. São criados por Deus permanentemente, e em sua essência se apresenta como uma chama, um clarão ou centelha eterna. No livro dos Espíritos, na questão 88, fala que os espíritos são eternos e indestrutíveis, mantendo sempre a sua individualidade. Quanto à natureza íntima dos espíritos, podemos compreender que a inteligência é seu atributo essencial. Todos são criados iguais, simples e ignorantes, e dotados de faculdades a serem desenvolvidas através das experiências reencarnatórias. Em A Gênese, Allan Kardec externa mais claramente o seu pensamento evolucionista, afirmando que o espírito não chega a receber a iluminação divina sem haver passado pela série divinamente fatal dos seres inferiores. Quanto à sua apresentação exterior, o espírito propriamente dito não a tem, pois é imaterial, mas se encontra revestido, sempre de um corpo energético, fluídico, que Kardec denominou de perispírito. O perispírito dará forma ao espírito, permitindo sua identificação. Então, aqui, o que ficou claro para nós, que nós somos seres eternos e indestrutíveis. Ninguém vai destruir o espírito, ele é eterno. A matéria, o corpo se acaba, porém o espírito nunca. Então, ninguém vai. E nós somos, temos um atributo que é a inteligência, né? Eu falei consciência no outro, e aqui ele está citando inteligência. Somos criados simples e ignorantes, todos iguais. E de acordo com a evolução de cada um, porque cada um percorre um caminho, cada um tem seus passos a seguir, cada um segue por um caminho, então cada um está em uma evolução espiritual. A nossa evolução espiritual, ela é única, somente nossa. Nós podemos morar com alguém, nós podemos conviver com alguém, nós podemos amar alguém, nós podemos odiar alguém, mas nada vai mexer naquilo que é nosso, é individual, que é o nosso espírito. O nosso espírito, nós não repartimos ele com ninguém, nem a nossa evolução. A evolução é nossa. Às vezes nós queremos mudar o companheiro que está com a gente, querendo que ele evolua, que ele faça, mas a gente não pode obrigar. É o caminho dele. Então, nessas idas e vindas, encarna, desencarna, nós vamos evoluindo, né? Por quê? Porque temos a inteligência dentro de nós e vamos usá-la da melhor maneira possível, cada um com o seu livre-arbítrio e cada um seguindo o seu caminho, né? Então, quando Kardec fala aqui que o espírito não chega a receber a iluminação divina sem haver passado pelas séries divinamente fatal dos seres inferiores. Então, nós não vamos nunca chegar a uma iluminação divina, nunca vamos chegar ao mais alto se a gente não passar por essas fases de aprendizado que nós estamos passando, né? Tudo que a gente passa é um aprendizado. Tudo, né? Às vezes está tudo bem, e às vezes não está tanto como a gente queria que tivesse.
Porém, dentro disso de que a gente não queria que tivesse, estão muitas lições, né? Que daí a gente tira. Quando acontece algo várias vezes com a gente, repetidas vezes, a gente se pergunta: o que é que eu estou fazendo de errado que eu não estou entendendo a lição? Algo está errado, porque a lição está se repetindo. Quando a lição se repete muitas e muitas vezes, é algo que nós não estamos condizendo. Então, nós vamos passar diversas vezes por aquela mesma fase, até que se aprenda. Ninguém, nem na escola da vida, nas escolas de todos os dias, ninguém passa de ano se não tiver aprendido a lição. A mesma coisa conosco. Nós não podemos evoluir se nós não aprendemos determinada coisa. E quando se repete a lição, é porque não foi aprendida. E aí a gente tem que se perguntar: o que é que eu estou fazendo que eu não aprendi a lição? O que é que Deus quer dizer com isto para que eu aprenda? O que eu preciso fazer para a minha evolução, para que meu espírito possa evoluir, tá? Agora vamos falar sobre perispírito, né? Muitas pessoas nunca nem ouviram falar de perispírito, né? Então, agora aqui, estudando as religiões e filosofias, vê-se que muitos homens procuraram um elemento energético que pudesse servir de união entre o corpo físico e o espírito numa harmônica gradação vibratória. Por exemplo, no Egito, acreditava-se na experiência de um corpo chamado Ka. Na Índia, denominavam de Linga Sharira. Os filósofos gregos chamam-no de veículo leve, corpo luminoso e carro sutil da alma. Para Leibniz, chamava-se corpo fluídico e para Paulo de Tarso, corpo espiritual. Então, tanto faz o nome que é dado. O perispírito está entre a matéria, que é o corpo, e o espírito. Ele faz essa ligação entre um e outro. Tá? No exame de suas principais características, o perispírito deverá ser analisado sobre os seguintes aspectos. Tá vendo lá na figura? Então, lá na figura tem o corpo, tem o perispírito e lá atrás está o espírito. É assim que fica. É assim que nós ficamos. Função. Quando encarnado, ele é o intermediário entre o espírito e o corpo somático, tendo como função transmitir as sensações do corpo para espíritos e as impressões do espírito para o corpo. Então, as sensações vêm tanto do espírito para o corpo, como do corpo para o espírito através do perispírito. É ainda o campo modelador da forma, pois durante a gestação será o perispírito o responsável pela estruturação do embrião através de um campo magnético criado por ele. No espírito desencarnado, o perispírito corresponde ao seu envoltório, possuindo em suas estruturas eletromagnéticas órgãos e sistemas celulares à semelhança do corpo físico. Então, quando nós estamos encarnados, a função dele é transmitir de um para outro. Quando nós desencarnamos, que a matéria já ficou aqui e está só o perispírito e o perispírito, então, toma a forma do corpo que a gente tinha. Tudo igualzinho, né? Claro que existem espíritos evoluídos que, quando desencarnam, eles tomam outra forma e podem tomar outra forma a hora que eles quiserem, né? Não é o caso nosso de pobres mortais aqui, que estamos longe disso ainda, mas um espírito evoluído pode tomar várias formas, tanto é que eles vêm, espíritos evoluidíssimos, eles vêm num corpo de um preto velho, de um índio, né? De qualquer coisa que todos que estão aí dentro do espiritismo tão bem conhecem. São espíritos elevados,
e que voltam àquela forma para poder melhor conversar com a gente, né? Forma. Geralmente, a forma do perispírito corresponde à aparência do corpo somático. Ao desencarnarmos, o corpo espiritual, na maioria das vezes, mantém a forma que tinha quando encarnado. Entretanto, muitos espíritos estão aptos a promoverem transformações em sua organização perispiritual, podendo assumir uma aparência de encarnações anteriores. Foi o que eu disse antes, né? E só ficou aqui para acrescentar que ele pode ter outra encarnação. Às vezes tem gente que sonha ou que vê médiuns videntes, que vê eles com vestimentas antigas que eles colocam, por quê? Na mente deles ainda eles estão naquela época, né, que eles viviam. Então, eles se vestem daquele modo. Densidade. A densidade do perispírito é rarefeita nos espíritos já evoluídos e pastosa ou opaca nos espíritos ainda imperfeitos. Então, isso é normal, né? Um espírito de luz, um espírito evoluído, ele vai ser iluminado. Um espírito menos, ele é opaco, ele não tem uma luz, né? Ele ainda não tem uma luz própria para se iluminar. Coloração. O perispírito não está preso no corpo como se estivesse dentro de uma caixa. Ele se irradia e se projeta além do corpo físico, formando a aura. Esta estrutura vai assumir colorações diferentes em função do estágio evolutivo do indivíduo. Brilhante e luminosa nos espíritos superiores e sem brilho, sem luminosidade e sem beleza nas entidades pouco materializadas. Existem vários tons, né? A gente costuma falar, quem é vidente, vê a aura, eles falam que a aura, ela tem cores. Quando nós estamos calminhos, serenos, ela fica azulzinha, né? Tranquila. Quando nós estamos com muita raiva, né? Agitados com ódio, com sentimento de vingança, ela vem de uma outra cor. Então, de acordo com os nossos pensamentos, com os nossos sentimentos, a aura emana. E também ela cresce, né? Tem pessoas que têm a aura grande, né? Chico Xavier, que tinha uma aura muito grande. Aonde ele estivesse, as pessoas sentiam aquela paz, aquela tranquilidade, por estarem perto daquele espírito tão iluminado que foi, não, que é o Chico, né? E que esteve aqui na Terra entre nós, com uma missão maravilhosa que todos nós conhecemos. E como ele, muitos outros, né? Uma Madre Teresa de Calcutá, de auras assim enormes, que só de você estar perto, você sentia a diferença. Eu estive uma vez com o Divaldo, eu estava num hotel e ele estava também fazendo. Eu não fui para a palestra dele, para nada dele, mas ele estava no mesmo hotel que eu. E a gente passava e sentia, era assim muito grande a diferença que a gente tinha do ambiente, do fluido que o Divaldo trazia. Uma pessoa simples, maravilhosa, assim, sentada em frente da gente e que trazia uma luminosidade sem par, que a gente bate o olho e a gente via o quanto aquela pessoa é iluminada. Então, são pessoas de aura iluminadas, de auras grandes, né? E assim, a gente mesmo conhece muita gente que você gosta de estar perto, né? Que você gosta de conversar. Você fala, nossa, quando eu estou perto dessa pessoa é tão bom, eu posso estar nervosa, eu posso estar o que for, mas não sei, essa pessoa me passa, né? Me traz uma coisa boa. Como ao contrário, né? O contrário também acontece. Às vezes a gente está perto de alguém e você está bem e de repente, nossa, o que aconteceu? Né? Aquela pessoa não está tão bem. Então, essas coisas acontecem, tá? Bom, centro de força. O perispírito é constituído de vários centros energéticos que concentram e coordenam a assimilação e distribuição de energias. São denominados de chakras ou
centro de forças. Os chakras também a gente vai estudar um pouquinho mais para frente sobre os chakras. Os chakras é muito importante, são coisas vitais energéticos vitais dentro da gente, centros maravilhosos. Os nossos chakras precisam estar em harmonia, os nossos chakras precisam estar limpos, né? Se alguém se interessar, entra em alguma coisa de chakra para ver o quanto eles são bonitos. Olha lá, os chakras estão lá, ó, aonde eles ficam. Eles precisam estar alinhados, como está ali naquela figura. Porque se eles não estiverem alinhados, nós também não vamos estar. É aquele dia que a gente fala, nossa, hoje eu estou fora do eixo. Hoje eu ainda não... um trechinho, ó, que ele toma... Nesse finalzinho tem um trechinho aí, ó, acho que deve ser no seu último parágrafo aí, que ele fala o nome de todos eles sim, aqui, tá vendo? eu vou dizer. Eu tenho eles aqui, sim. E isso, Stephanie, a gente sabe de cor, pergunta para o Gleides, porque na hora que a gente aplica o passe, todo passista sabe direitinho quais são esses chakras e a função de cada um deles. Então, é na hora do passe que a gente, como intermediário do plano espiritual, vai atuando sobre os chakras das pessoas que estão recebendo o passe. Então, todo passista não tem como, ele tem como saber direitinho esse daí. Então, segundo André Luiz, né, isso ele fala no Missionários da Luz, e no livro Evolução em Dois Mundos. Os principais chakras são o coronário, né? É ali no alto da cabeça. Quando a gente fala assim, vamos fazer uma ligação com o mais alto, é por ali. É nesse chakra, como se saísse um fiozinho e pá, se conectasse com Deus. É ali. E depois nós temos bem no meio da testa, assim, entre o nariz ali, no meio do olho, nós temos o frontal, né? Tá lá, que é o da fronte. Um pouco mais para baixo, no pescoço, nós temos o laríngeo. E depois, lá no meio, mesmo sendo cardíaco, que a gente fala cardíaco, a gente vai pensar que é no coração. Mas não, esse chakra, ele se está ali bem no meio do peito. Tá? Que é o cardíaco. Tá? Depois, no abdômen, nós temos o gástrico. Tá? Depois, nós temos o esplênico. Ele fica assim do ladinho, do lado do baço, né? Mais assim, perto do baço, do lado do baço. E o genésio, né? Que é sobre o aparelho genital. E aqui não está, mas atrás, ela está assim, está bem lá embaixo. Aqui no meu coisa não está escrito, mas embaixo lá está escrito o básico, que ele fica mais nas costas da gente. Esse é o básico. Claro, nós temos pontinhos de chakras nas pontas dos nossos dedos, nós também temos. São menores, porém nós temos também, tá? Aí precisaria entrar num estudo mais profundo. Mas os principais chakras são esses, tá? Então, a nossa aula de hoje é esta. Ela é, assim, rápida, mas ela é profunda, né? Se alguém quiser se aprofundar mais, procurando em livros, em outras coisas, é interessante, porque é uma coisa, assim, muito boa de a gente saber. E depois, quando vocês forem estar na aula de passes, vocês vão entender direitinho como age cada chakra desse. Qual é a importância desses chakras para nós? Onde é que ele age? Na nossa emoção, na nossa força, né? No nosso equilíbrio. Como é que ele age? Cada um deles. A importância dos chakras, do perispírito, do espírito e da matéria. Está em aberto, se alguém quiser acrescentar alguma coisa mais que saiba, Gleidson, Rogério, Carlos, Márcia,
Stephanie, enfim, todos aí. Temos Sônia, 9 minutinhos agora para discussão, tá bom? Tá. não sei se cabe nessa pergunta, mas eu fiz o tratamento de apometria e eles falam muito sobre essa harmonização do chakra, né? Sim. E nesse caso, tem alguma coisa a ver também com o perispírito, quando eles fazem o trabalho na apometria? Eles Olha, eu vou fazem falar algum para trabalho com... Então, Rogério, eu vou ser sincera com você. Eu não entendo nada de apometria, nada. Qualquer coisa que eu te falar aqui, eu vou estar mentindo para você. Mas eu te garanto que é muito importante os chakras, o perispírito e o espírito, porque é um conjunto, né? Sim. Isso tudo precisa estar bem, porque através dele é que você vai ter as suas energias. Entendi. Tá? Porque eu não sei te falar nada sobre apometria, juro mesmo, eu não entendo, eu não sei. Eu nunca fui, eu não conheço. Ah, nunca foi? Eles Não. fazem essa harmonização e chamam as cores, assim, entendeu? Sim, sim. Aí eu achei que tinha alguma relação. Não. Então, cada um tem uma cor, cada um tem uma função. A gente sabendo sobre tudo é muito importante, porque é para nós mesmos. Nós mesmos vamos nos equilibrar. Porque tudo depende de nós. Isso. Tudo depende de nós, Rogério. Ninguém te faz mal nenhum se você não deixar. Ninguém. São os nossos pensamentos que faz. E lá eles falam que é assim, tudo baseado na obra de Kardec. Sim. Sim. Não, eu não estou falando assim que não vou porque não quero. Não tive oportunidade. Ah, entendi. Não que é contra, né? Não posso ser contra com uma coisa que eu não conheço. Sim. Né? Eu não conheço, eu nunca fui ver, eu não sei te falar, não posso te falar nem bem nem mal, eu não conheço. Entendi. Viu, gente? É assim, só um parêntesezinho, né? Quem tiver curiosidade, né, de ver alguma coisa mais interessante que eu digo assim, como a dona... Meu Deus do céu, agora a Sônia, né? Sônia falou. Eu estava falando uma coisa, pensando noutra. Fica pensando. Aí, como ela disse, né, aprofundar um pouquinho mais, tem um vídeo que eu coloquei logo no começo do grupo, não sei se alguém já teve curiosidade de ver, ali fala sobre a glândula pineal, né, que provavelmente vai ver um pouquinho mais para frente, e fala também dos centros de forças. E o legal que neste vídeo, né, tá mais pro finalzinho, mostra o que cada órgão se liga aos centros de força. Sim. Né? Então, assim, é um negócio legal. Não sei quem já teve oportunidade de ver, mas é uma palestrante que ela é da faculdade, né? Entendeu? Então, assim, é algo também de informação muito legal de você ter, né? Então, assim, coisas que você nem imagina. Você acha que nem o chakra do Genese, que é dos órgãos genitais, você acha que está ligado só a sexo, a essas coisas? Não, ele está ligado à força da pessoa. Criatividade. A criatividade. É uma novidade, são coisas maravilhosas que a gente descobre quando a gente vai estudar e saber sobre os chakras. É muito importante, muito mesmo. E o mais legal, né, dona Sônia, que muitas vezes, quando você está dando passo, assim, a espiritualidade está sempre nos assistindo, né? Claro. Mesmo que você quer colocar a mão aqui, a mão vai para lá. Você quer colocar a mão lá, a mão vem para cá. É verdade, é assim mesmo. Eles nos dirigem, né? Nós somos só um instrumento, mais nada. Exatamente, é isso mesmo. Muito bom, muito bom. Sempre bom. É isso mesmo. Muito bem. Ô, Gleidson, não vai falar nada, não? Hoje eu estou ouvindo, vocês estão bem aí. Ah, rapaz. Não, é importante. Não, o espírito, a importância e para muitos também para alguns pode ser novidade, a do perispírito, né? De saber que existe o perispírito, é o que faz a ligação do espírito com o corpo, e esse do chakra, né? Que é tão importante. Se a gente estudar um pouquinho e dar uma olhada, um pouquinho mais de atenção, a gente vai percebendo muita coisa que acontece com a gente, né? Das sensações, em parte do corpo, determinada sensação que tem, a gente percebe quando a gente está um pouquinho desequilibrado. Sim.
o nosso corpo vai mostrando, né? A gente consegue fazer essa leitura, aí vai tentando equilibrar, né? A gente aprende a se conhecer, né? Vai se conhecendo e vai... Esse do perispírito e dos chakras é super interessante da gente estudar um pouquinho mais, cada um dar uma olhadinha, porque é bem importante, assim, a sensação que a gente sente, a gente percebe o desequilíbrio, e é o nosso, né? Até pelo momento que estamos passando agora, né? Para a gente fazer um autopasse, né? E a gente não pode esquecer, que, assim, a gente vem aqui, né, encarnado para ter oportunidades, né? E depurar aquelas imperfeições que o espírito tem, né? Então, o corpo, ele serve... além, né, da gente ter aí a possibilidade de fazer a experienciação na nossa vida, ele também serve como expurgo, né? Entendeu? Daquelas imperfeições que o espírito tem, né? Sim. Muitas vezes, quando você tem uma enfermidade que acaba, né, afetando, né, na matéria, né? Muitas vezes é aquele expurgo que o próprio espírito, né, está fazendo, né, alejando, né, pro corpo material. Sim. Tanto que a gente tem que tomar cuidado, né, quando a gente sente muita raiva, muito rancor, muito ódio, né, porque isso daí são coisas que vêm da onde? Não vem do corpo, vem do espírito, né? Sim. E aí isso daí acaba refletindo aonde? Na matéria, né? Então a gente tem que sempre tentar, como tudo é coligado, né, tentar estar o mais tranquilo possível, apesar de ser difícil nessa pandemia e nesses dias, né, de hoje, porque muitas coisas que a gente acaba pegando no nosso psíquico, né, acaba interferindo, né, no vaso físico. Isto é, né, que muitos, já foi falado, muitas pessoas que venham a ter, né, isso aí pelo menos eu li, né, entendeu? Venha a ter câncer, né, são coisas assim, são oriundos de rancor, de raiva, Mágoas, de ódio, de mágoas em geral, né? Então a gente tem que procurar não levar isso, né? A gente tem 2 minutinhos para fazer uma precezinha rapidinha. Então, vamos deixar para quem? Carlos, 2 minutos para a prece, rápido, então. Então tá, amém, pronto, tchau. Então vamos, neste momento, agradecer imensamente por esse conhecimento que está sendo colocado à nossa disposição, que possamos elevar todos os nossos padrão vibratório para que possamos atingir uns aos outros com bons pensamentos, para que tenhamos uma jornada leve e sempre na companhia desses irmãos de boa vontade que com tanto amor e carinho nos auxiliam na caminhada. Que possamos pedir por esses que estão nos asilos, nos orfanatos, por esses que perambulam pelas ruas sem um carinho, sem um afeto, e que a Mãe Maria possa estar zelando pelas nossas famílias, pelos nossos lares, colocando ali aquele imenso amor e carinho uns para com os outros. E nessa alegria que eu convido a todos nós a elevarmos os nossos pensamentos e proferirmos a oração que Jesus, esse irmão maior, nos deixou para direcionarmos ao Pai. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas